Retomando aqui a gravação, tivemos aqui um problema. Estamos aqui retomando. Então, continuando aqui então. Então, o sono pesado é o sono da reencarnação, esquecimento do passado, que no caso aí dos exilados era muito mais aprofundado. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Né? Isso aqui é simbólico. Né? Isso é simbólico, né? Simbolizam o quê? Que os valores da emotividade, do sentimento, que se encontram no tórax, no coração, se exteriorizam. Eu estou falando aqui de abertura do sentimento. E a Eva é o sentimento que desperta. Porque nós estamos falando aqui do Adão. O Adão é o grupamento que chegou exilado. Então, esse espírito aqui é um espírito mais adiantado, que veio dos mundos de expiação e prova, transitando para a regeneração, que não queria amar o próximo, com muito conhecimento. Então, os sentimentos foram obliterados. Então, nós estamos estudando aqui o momento em que o sentimento começa a aflorar novamente. Depois de séculos de reencarnações aqui na Terra. Séculos ou milênios de reencarnações aqui na Terra. Então, abertura do centro cardíaco. Porque esses espíritos estavam aqui para reciclarem sentimentos. Por qual sistema? Pela aplicação correta do conhecimento que tinham. Então, aquele conhecimento que eles tinham, que está no subconsciente profundo, ao longo do tempo, ao longo das reencarnações, vai emergindo lentamente, como invenções, filosofias, religiões, tudo muito lento, para que o espírito vá amadurecendo gradativamente, muito lento. Então nós só tivemos condições de, por exemplo, de receber as diretrizes divinas chamadas 10 mandamentos recentemente, aproximadamente 3.300 anos atrás. Tempo de Moisés. Depois de milênios da chegada aqui na Terra, só recentemente que eles tiveram condições de novamente terem contato com os 10 mandamentos. Que já conheciam, mas estava no subconsciente, esperando a reciclagem do tempo, os sentimentos irem transformando, para terem a oportunidade de novo reciclar a aprendizagem. Então, o processo de evolução é muito lento, é muito vagaroso. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Então, todos nós temos pontos sob sono pesado no psiquismo. Certo? Evidentemente que vai chegar um momento em que nós vamos ter, aqui na Terra, consciência das
e existências anteriores. Mas é um processo que vai sendo gradativo, certo? Primeiro a gente vai tendo imersões aí pelo sono, imersões aí na reunião mediúnica, no nosso caso aqui que frequentamos reunião mediúnica. Consciência das existências gente no passado. Do passado. Eu sonhava comigo as coisas que eu fazia no passado. Sim. Isso acontece conosco. E isso acontece mesmo. Então, nós que temos a oportunidade de frequentar a reunião mediúnica, vamos tendo um contato com o nosso passado. Vamos tendo sonhos. Porque o próximo passo é a consciência. A consciência ainda vai demorar isso a acontecer em grande escala na Terra, vai demorar. Então, nós, coletivamente falando, não temos condições nenhuma de conviver com a consciência clara do que fizemos no passado. Não temos ainda. Então é preciso muito amadurecimento, muito desenvolvimento do amor no coração, para dar conta de ir lembrando. E cerrou a carne em seu lugar. Então, encerrar a carne é fechar, tá? Abriu a costela, abriu e cerrou. Parece um negócio contraditório, certo? Abriu e depois fechou. Mas é o próprio, vamos supor, abre no mundo espiritual o intervalo das existências. Reencarna, fecha. Esquecimento do passado. Esse é um movimento também. Então é um processo de instauração de um sistema em que o sentimento possa fluir sem o peso das irreverências instintivas animais. É uma maneira de amortecer essas insinuações para a utilização da instrumentalidade básica do centro cardíaco. Então é aquele movimento para favorecer a emersão de bons sentimentos. Nós estamos falando do quê? Dos movimentos expiatórios, que vão cercear várias áreas do nosso psiquismo para dar campo ao sentimento, para que o sentimento possa emergir. Quem foi altamente inteligente utilizou mal a inteligência para destruir, talvez renasça com disfunção cerebral tal, uma síndrome de Down e outras coisas, para ele não fazer contato com o quê? Com o seu passado. Fazer contato com as suas irreverências. Aí o sentimento... Me parece que os irmãos portadores de síndrome de Down têm uma emotividade muito forte, não tem? Uma sensibilidade? Tem. Não tem? Uhum. Então aí você veja que o sentimento é mais aflorado, não é? É para esse movimento aqui, deixa os sentimentos fluírem, tomarem conta, desenvolverem-se, e na próxima ele retorna em condições normais de temperatura e pressão, mas aí já tem uma gama de sentimentos melhores. Ou quem sabe ele siga o caminho o correto. Então, tá claro, hein, amigos? Vou passar então para a página 15. Já é o versículo. Alguém quer fazer um comentário aí desse versículo aí que nós terminamos? 21. Então, 22. Versículo 22. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então aqui o assunto é repetitivo, certo?
e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Então aqui nós estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos só reforçando. Esse é a abertura ou despertamento do sentimento, simbolizando que os valores da emotividade, do sentimento que se encontram no tórax, no coração, estão aflorados. Podemos também entender que essa mulher que foi formada, amigos, é um sentimento. Nós estamos falando aqui de formação biológica. A formação biológica é a formação segundo a lei de evolução. O desenvolvimento pela evolução. Nós aqui, o criacionismo vem dentro das bases. O criacionismo se expressa pela evolução. Na ciência, nós aqui estamos com a ciência. Kardec foi muito claro conosco. O Espiritismo caminha para e passo com a ciência. A ciência provar que estamos errados num ponto, nós vamos abandonar esse ponto e ficarmos com a ciência. Então, a ciência, hoje, ela demonstra a lei de evolução. Negar isso é cair no negacionismo irrefletido. Negacionismo irrefletido. E não tem fundamento nos fatos. Aí é um movimento ainda do dogma, crê ou morre. Não, então nós temos as camadas geológicas demonstrando aí, pelos registros fósseis, a lei de evolução. Para nós é ponto pacífico. Então, essa mulher é algo do Adão. O Adão é macho e fêmea. Vamos lembrar aqui do Adão? Adão é macho e fêmea. Adão e Eva, certo? Adão e Eva. Mas aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, nós temos aqui a ideia aqui bem clara, nós recorremos a ela. Esse é o livro das gerações de Adão, Gênesis 5:1. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Então Adão é macho e fêmea. Eva também é macho e fêmea. Tá? Eu não estou falando aqui de ser biológico, estamos falando de psiquismo, espírito. Macho, razão, fêmea, sentimento. Razão e sentimento, macho e fêmea. Porque o sentimento é que dá concretude à obra. Sentimento. Nós temos uma ideia que vai concretizar o sentimento. Está claro isso? O sentimento é que gesta o desejo, a emoção. A razão propõe e o sentimento vai, então, levar adiante. Por isso é que é importante desenvolvermos o amor para que a razão tenha uma matriz positiva e benéfica. Porque senão a matriz da razão vai ser o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça. Então o espírito que abre mão da evolução moral e só caminha avançando muito pela evolução intelectual, ele vai só dando vazão ao egoísmo, produzindo as obras do egoísmo no mundo. Ô, João, sim. Aí você está querendo dizer assim, o espírito, quando ele vai reencarnar, ou ele vai ser sempre razão, ou ele vai ser razão e emoção? Não existe razão dissociada de emoção, não. Não existe. Não vai... O problema é que nós vamos, se você não
opta pelo amor ao próximo, amai uns aos outros como eu os amei, que é o resumo dos 10 mandamentos. Se você negligencia que você deve amar o seu próximo em primeiro lugar, a sua razão vai ser conduzida pelo seu egoísmo. Que é o amor próprio. O amor existe sempre. Você entendeu? Em vez de você canalizar a sua inteligência, seu intelecto para o amor ao próximo, você vai canalizar para atender o seu egoísmo, que é o amor a si mesmo exclusivamente. André Luiz, no livro Ação e Reação. O que é o mal? O mal é o bem feito exclusivamente para si mesmo. Adormecido, né? Não é o adormecido, é o bem feito exclusivamente para si mesmo. É egoísmo, né? Só satisfazer seus interesses. É. Porque ninguém escapa de fazer o bem. Ninguém escapa. Se você não ama o próximo, você vai fazer o bem para si mesmo, sempre. Pode analisar. Pode analisar. Pode pensar, vamos pensar, gente. Se a gente o foco não é a boa intenção de amar o próximo, o que vai guiar nosso trajetória é o egoísmo. A palavra já está dizendo, né? O ego. Isso faz ser assim, dentro do que ela perguntou, não tem como uma pessoa ter só razão. Não, isso aí é uma máquina. Isso aí é inteligência artificial. Isso aí é inteligência artificial. A inteligência artificial As duas coisas são é só razão. Delicado, né? Só, mas ela é alimentada pelo ser humano. É porque é fácil a gente pensar nisso, por quê? Porque Deus é inteligência suprema. Então está aí a razão. Essa única, só para simplificar, e uma lei que é amor, sentimento. Deus é a inteligência suprema. O que significa isso? Ele não é o sentimento puro, nem o intelecto puro. Pois é. A inteligência é a ponte. Pois é. Então, entre intelecto e sentimento. Tem razão e sentimento. Sim, mas isso é inerente, isso é o casal primordial da evolução, razão e sentimento. Então, e isso que define o homem e a mulher? O espírito não tem sexo. Então... O espírito não tem sexo. Ele encarna homem ou mulher segundo a necessidade. Aí é um simbolismo. E o espírito tem razão e tem sentimento. Espírito, o psiquismo, tem o binômio razão e sentimento. E é o casal primordial da evolução, que gera todas as coisas, razão e sentimento. Então quando ele fala aqui, o objetivo, essa última linha aqui, ó, temos estudos que definem que, de um modo geral, o espírito vai alternando as encarnações como homem ou mulher. Isso aí foi eu que acrescentei aí nesse estudo. Então, Sim. É isso aí que você está falando. Tem. Tá. Então ele define, inclusive... A linha natural da evolução é ir tendo uma alternância. 2 vezes homem, 2 vezes mulher, 3 vezes homem. Mas tem espíritos que seguem uma linha, várias existências. Talvez porque... Homem ou mulher. Tem a ver mais com o plano dele, né? De reencarnar. Várias razões. Aí nós não temos como entrar em detalhe. Aí nós vamos ter o fenômeno da inversão psicológica, quando troca de corpo, troca de polaridade. Mas se o espírito vem reencarnando mais ou menos alternadamente, ele não tem esse conflito. Sim, deve ser, entre aspas, mais fácil do que quem vem nessa linha, né? Eu acho que na hora que tiver que reencarnar, deve ser mais. Sim. Menos conflito. Então, não tem como dissociar, não existe... Deixa eu só falar. Mas fala aí, menina. Eu tô entendendo. Pensando naquilo que você está falando. Por exemplo, a gente, eu falei a gente, a nossa razão e sentimento, a gente tem isso, todo mundo traz isso. Só que você consegue perceber a predominância que você tem dentro de você. Sim. É disso que eu estou falando. Todo mundo traz essa predominância. E a gente, enquanto espírito perfeito, a predominância é a coisa, como fala, não são as virtudes, são as tendências. Instintos.
São os instintos. É isso que você está falando. É de predominância. Eu entendo assim, entendeu? Então, o que caracteriza a gente, o espírito perfeito? A predominância do mal, né, que está acontecendo aqui nesse planeta. Predominância do mal sobre o bem. Predominância do mal sobre o bem, da matéria sobre o espírito. É isso que é a predominância. Agora, quanto mais você coisa, mais rarefeito você vai ficando e mais distanciado você vai ficando das imperfeições e vai solidificando as suas virtudes. Aí você vai subindo a escada da evolução. A gente, todo mundo aqui, não sei, cada um sabe de si, mas nós ainda temos predominância do mal em nós. Claro. Tanto assim que a gente está relutando até hoje, fala assim, não sei o que, Jesus veio aqui quanto tempo que a gente está estudando isso? E a gente percebe, não é que a gente não sai da mesmice. O que afundou nós é que a gente está aqui até hoje fazendo aquilo que estava lá, em 2000, não sei quantos milênios, até a mesma coisa. Então, igual eu tô falando, a evolução é Lenta. lenta. Está no livro dos Espíritos. A evolução, questão... Isso é a questão 365. A questão 365 é clara. Ó. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Isso que eu Por tentei isso que a falar. marcha é ascendente. E não consegui. Era isso. Mas tem sim, é ascendente sempre quanto ao conhecimento, né? Mas no plano moral ela é estacionária. Pode ser estacionário. Rasteirinha. Fica estacionária no plano moral. É? Ué. Se você Sim. se refazer da que você cometeu, Se você veio transmigrada lá de um mundo para cá. Chegou aqui 40 mil anos atrás. Aí vai reencarnando. Depois de uns 37 mil anos que você está aqui reencarnando, para reciclar sentimentos, você vai conhecer de novo a lei. Né? Aí vem lá o Moisés, por exemplo, entendeu? Você vai reciclar a lei, né? Mas você decide, não quer saber disso não, o próximo que se lasque para lá. Quero me dar bem aqui na Terra. Pronto, você vai avançar intelectualmente. A moral vai ficar paralisada. Você vai fortalecer o seu egoísmo, o seu orgulho, sua vaidade, sua cobiça, sede de poder, de dominação. O amor próprio. E tudo que você aprender em termos intelectual, você vai favorecer sofisticar o atendimento dos seus desejos. Você vai engrandecer cada vez mais Aí você vai ser transmigrado de novo. Se isso acontecer. Então nós aqui, o nosso, o que está rindo aí lá? Transmigrado de novo. Transmigrar de novo. É bem parecido Não pergunta com o quantas sistema, Misericórdia. o sistema de ensino, né? Que a gente. Eu quero desanimar vocês não, mas essa turma que parece que já foi pelo menos uma vez, já foi transmigrada. Pelo menos. Todos? Uai, você tem dúvida? Hein, Júlia? Mas Eu eu acho. igual o processo Conversa. escolar mesmo, né? De tomar bomba, É. de passar de ano. Isso. É a mesma coisa. Aí o que acontece na escola, você está falando da escola? O menino chega lá com 10 anos de idade, está no primeiro ano de grupo ainda, né? Não tem mais escola para ele tem que sair daquela escola para ir para uma escola que vai absorver um aluno tão atrasado com aquela idade. Você está Não é entendendo? qualquer lugar. Não é. Então ele vai para uma outra escola para absorver aquele aluno. A beleza é que sempre tem mundos à nossa disposição. Né? São infinitos mundos. Então, Essa é a boa notícia. essa é boa Mas aí não é notícia. punição, é uma oportunidade para esse aluno voltar a aprender. Mais Claro. dificuldade para ele vai, mas é uma chance. Está sempre É a sendo divina dada. misericórdia. Sim. Esses espíritos, eles têm que esgotar o egoísmo. Passei por essa experiência. Eles têm que esgotar o egoísmo. Um dia cansa.
Porque o sofrimento também acompanha. O sofrimento acompanha. Então, se você ser transmigrado, nós estamos num mundo como a Terra, lentamente avançando para a regeneração. Nós estamos aí à beira de grandes avanços científicos, né? Eu já tenho, não sei se vocês acompanharam aí um avanço novo aí da ciência médica com a inteligência artificial, é que agora desenvolveu um tratamento de câncer que vai só na célula doente. Sim, já tem algum tempo. Só na célula, uma empresa britânica lá desenvolveu agora com a inteligência artificial. Vai só na a célula doente. Então não tem aqueles efeitos colaterais. E eles já estão percebendo aí um instrumento para atacar as células que promovem o envelhecimento. Tem um nome lá que eu esqueci o nome. Ele é só câncer. Então, olha o que eles já estão, já está desenhando no horizonte. Fim da velhice. Então, imagina um espírito altamente egoísta, altamente voltado para os prazeres materiais, reencarnar num hobby, o corpo não envelhece mais. Nossa Senhora. E você vive 200 anos. Certo? Então, Outro dia eu tava precisa de pensando- transmigração de fato, né? Tem que ser indivíduos moralmente evoluídos para fazer bom uso, já ter os bons sentimentos que vão fazer bom uso naturalmente, sem esforço. Você tem que lutar contra a má tendência. E aqui nós aqui na Terra lutamos contra a má tendência. Nós temos que levantar de manhã, fazer a prece, conscientizar da boa intenção, para sair, senão a gente, mesmo assim, já quer falar bobagem ainda. Não é a nossa história? Então, nós temos que ter paciência, ter calma, ter serenidade. Fazer prece, né, igual você falou. Fazer prece, estudar, trabalhar. Então, formou uma mulher. Então, antes era instinto. Agora é sentimento, é mulher. Então, é algo nobre. Porque a mulher, por exemplo, a mulher na Terra, ela gera a vida. Então, a Eva aqui representa os nossos sentimentos capazes de gerar uma vida digna. Não só para si, mas para todos. O objetivo é transformar a Eva em Maria, certo? E a Maria falou assim para ele, lá na boda de Caná: fazei tudo, eis aqui a escrava do Senhor. Porque instinto é o que mesmo? Instintos são sentimentos básicos, embriões do sentimento. Ah, certo. Era um instinto. Desenvolvemos lá nas faixas dos animais. Desenvolvemos os instintos. É bacana isso aí. E trouxe a Adão. Então, ou seja, aqui nós estamos lidando com o processo de despertamento da razão. Trazer a Adão fala para nós do despertamento da razão. Então, a razão está tomando conhecimento desse sentimento que já existia, mas era inconsciente. Ele era inconsciente, não tinha um nome, não tinha uma definição, não tinha um entendimento. Então, agora já tem, passa a ter, certo? Trouxe a Adão. Então, é um movimento natural na linha da lei de evolução. O instinto é embrião do sentimento. À medida que o sentimento vai se desenvolvendo, a razão vai despertando para aquele sentimento. Vamos tomando conhecimento daquele sentimento. Estamos chegando no momento que nós estamos aprendendo que sentimentos trazem bem-estar ou sofrimento. Já que a ciência também está descobrindo isso. Que o sentimento traz
bem-estar ou Sim. sofrimento? Acelera as Inclusive, curas, né? Os sentimentos geram doença também. Os Sim. maus sentimentos. Então, nós estamos descobrindo agora. Isso. Quantos milênios depois da transmigração, nós estamos chegando no ponto que em que já estava quando foi transmigrado. Sim. Na Isso verdade, tudo para reciclar e seguir agora o plano correto. aos poucos, na verdade, assim, se você pegar a medicina na época da Grécia, de Hipócrates, já havia uma relação, já se pensava nessa relação. Maneira de ser e doença, sabe? Mas Não era o tempo ainda. nossa medicina tomou um curso muito materialista, né? É porque não era o tempo ainda. O Hipócrates era um mais avançado desses exilados. Ele era um dos exilados. Aqueles gregos. Sim, provável. Aqueles gregos mais sábios eram exilados. Os egípcios, os hebreus, os profetas, todos exilados. Essa linha mais humana deveria ser até um tempo maior de consulta, né? Porque você ia identificar facilmente, eu acho, a origem do problema, de acordo com a conduta de vida da pessoa. Na verdade, se você for pegar uma medicina com o tempo que você está falando, aí o outro lado também tem que estar disposto a essa medicina, porque senão você vai falar, já escutei algumas vezes as pessoas falam assim, mas então tudo é psicológico? Tudo? Eu que estou inventando meus problemas? Mas no fundo é. No fundo é. Mas a pessoa tem que estar pronta para ouvir. Tem que estar isso aí, pronta para ouvir. Entendeu? É. Porque senão vai achar que você é picareta. Eu vou te falar, tem muito médico que Tem esse atua assim, problema tá? também. Sim. Eu já tive a oportunidade, pelo menos uns 2 na minha vida, já passar por médicos assim. Sim. E é bem interessante essa abordagem Chega na conclusão, médica. né? Nós estamos caminhando aí, por exemplo, hoje tem a psicologia transpessoal, que vai no passado, vidas passadas, certo? Uhum. Você já está descobrindo a vida após a morte. Sim. De forma bem assim, comprovada, né? Com dados robustos, né? Para não deixar não ficar naquele achismo. Agora parece que está atuando forte nas pesquisas da mediunidade. Sim. Né? Tem tido muita coisa aí sendo discutida. Sim. Vamos só começar aqui o 23, né? O tempo está acabando. 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então vamos lá, a primeira parte aí. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, os sentimentos que nós temos, amigos, eles não são sentimentos dos espíritos. Não são influenciações dos espíritos, são nós, carne da nossa carne. Nós é que geramos ao longo das múltiplas existências. Porque tem gente que gosta de colocar a culpa nos espíritos, certo? Foi o espírito que me influenciou e eu agi dessa forma. Não, você agiu dessa forma por causa dos seus sentimentos, seus desejos. Sua razão ainda está fraca. Existe influência, mas por causa dos sentimentos. Né? A influência aproveita o sentimento. A porta aberta. O pensamento atrai, o desejo chama. O pensamento atrai. O que vai fazer colar é o desejo. Porque você tem o pensamento às vezes ele é inato, ele é involuntário, tá? E tem o desejo. O pensamento, você vê um quadro, né? O reflexo. Você vê um quadro, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então aí que tem que entrar o quê? A razão. A emotividade se expressa pelo desejo. E a razão vai se expressar pela vontade. Mas o desejo pode ser tão
forte ou tão irresistível perante o que você vê, que ele confunde a razão. A razão vai e gera todo um mecanismo no plano da consciência para justificar atender aquele desejo. É o que nós estamos estudando aqui, ó. Adão, Eva e a serpente. Adão, Eva e a serpente. Nós estamos dando aqui uma pincelada aqui. E até engana a vontade, né? Engana a vontade. A vontade, acho que ela que está querendo, mas É o desejo que está mandando. Que é o que aconteceu aqui entre Adão, Eva e a serpente, que nós vamos estudar. Eu complementaria a razão pela vontade de querer. Não, porque é a fé. O que é a fé? A fé, segundo os Espíritos, é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então a vontade, a razão comanda a vontade. O sentimento detona o desejo. Então a vontade tem que se sobrepor ao desejo. O desejo, não tem problema com o desejo, não, amigo. O problema é se o desejo está correto ou não. Se aquele é o momento de atender aquele desejo. Porque tem gente que tem o desejo de matar. A lei diz, não matarás. Aí não vamos nem discutir. Então quem mata, conhece a lei e mata, ele está num grau de evolução bastante deficitário. Ele está lutando ainda contra um instinto feroz. Feroz. Uma pessoa que é um espírito está na Terra, século XXI, ainda tem que lutar contra o impulso de matar, esse espírito precisa de ir para um mundo onde matar é válido. Onde matar é lei da natureza. Ele tem que esgotar isso, vocês estão entendendo? Esgotar. Aqui não pode esgotar isso mais, não tem espaço. Vai causar muito sofrimento. E plano da regeneração, plano da misericórdia, não é de sofrimento mais. Então ele vai para o mundo primitivo. Você quer matar? Lá no mundo primitivo o campo é aberto. Só que lá tem mais forte que você. Você vai ter que lutar contra o mais forte. Lá não vai ter o jeitinho que você dá aqui, não. Lá não tem o jeitinho. Lá é nivelamento pela força bruta. Nivelamento dos recursos. Plano da igualdade. Felizmente, é lei, não é? Graças a Deus que é, porque o espírito encontra o mecanismo para ele se transformar. Qual que seria o outro recurso para um espírito dele? Seria um aprisionamento, não é? Aprisionar. Não, mas tem recurso. Reencarnação dos mundos novos. Reciclagem. Vai formar impérios, povos lá, porque tem gosta de quer matar. Então, aquele mundo lá não tem nada organizado, não tem nada. Não tem império, não tem país. Então, ele vai organizar lá. Então, com esse egoísmo dele, ele vai lá e vai ser um organizador de povos. Vai sofrer pra caramba, porque vai matar e vai morrer. Mas vai mudando, né? Mudando lentamente. Bem, amigos, nós tivemos um problema nesse áudio. Então nós vamos fazer uma gravação, uma postagem de 2 partes. Que Jesus nos abençoe.